Professor, como eu sei qual é o momento de trocar o treino dos meus alunos? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Como você sabe, a gente recebe aqui todo dia muitas e muitas perguntas e a gente gosta muito de pegar as dúvidas pontuais de vocês, transformar aqui em novos vídeos para que a gente possa responder e ajudar a galera, beleza? Então a dúvida que eu recebi, que eu estou usando nesse vídeo foi: professor, como eu sei qual é o momento de mudar o treino dos meus clientes? Então vamos lá, vamos entender isso aí melhor. Olha que interessante. Quando você fala em treinamento, buscando qualquer efeito, seja emagrecimento, aumento de força, aumento de hipertrofia, melhora da aptidão cardiorrespiratória, diminuir a pressão arterial de repouso que ficou elevada, então não importa qual é o benefício que o seu cliente quer com o treino. O que importa é que o treinamento ele é colocado em prática. E esse treinamento, ele precisa ser colocado em prática dentro de um princípio que eu já falei várias vezes aqui no canal, que é o princípio da sobrecarga do treinamento. Ou seja, quando você treina para buscar, por exemplo, hipertrofia ou buscar emagrecimento, o treino que você faz, ele tem um volume, ele tem uma intensidade. Esta combinação de volume e intensidade gera a carga de treino e esta carga de treino ela é aplicada ao longo das semanas e dos meses de treinamento. E, portanto, esta carga de treino, ela tem que ser sempre forte. Por que forte? Forte significa que quando o aluno treina, em função daquela combinação de volume e intensidade, naquele meio, naquele método, naquele sistema de treino que o aluno fez, que esta força da carga vai induzir as adaptações fisiológicas necessárias para o benefício que você quer. Então, por exemplo, não adianta você querer hipertrofiar o quadríceps correndo na esteira. Correr na esteira não é o melhor tipo de carga de treino para você disparar o processo de síntese proteica e ganhar massa muscular. Agora, se você tirar esse sujeito e colocar numa bicicleta ergométrica, e nessa bicicleta ergométrica fazer, por exemplo, treino HIIT, onde no momento de maior intensidade, além de pedalar mais rápido, esse indivíduo pedala contra uma grande sobrecarga que foi colocada no pedal, aí sim o quadríceps ele vai responder hipertrofiando. Por quê? Porque nesse exemplo você tem o tipo de carga e uma carga forte o suficiente para estressar esse músculo ao ponto desse músculo desempenhar, aí estimular, ser estimulado e fazer síntese proteica e o músculo crescer. Então, primeira coisa para a gente poder responder a tua pergunta, tá? Então, todo treinamento para qualquer objetivo, para qualquer tipo de cliente, precisa ter aumento da sobrecarga de treino. E esse aumento da sobrecarga de treino, ele tem que ser feito sempre em duas perspectivas. Primeira perspectiva, o aumento da sobrecarga de treino tem que ser feito dentro de uma certa regularidade. O que significa isso? Significa que de tempos em tempos você tem que aumentar a carga de treino. Por quê? Porque se eu passo, por exemplo, 3 meses, 4 meses treinando exatamente o mesmo treino, no primeiro mês, no segundo mês, essa carga talvez continue forte, estimulando o músculo a se adaptar. Só que conforme o programa de treino vai passando, o que acontece? Talvez essa sobrecarga de treino ela deixe de ser forte o suficiente para estressar um músculo ao ponto do músculo se adaptar. Em outras palavras, o teu cliente vai treinar e não vai ter resultado porque a carga de treino está abaixo do que deveria ser para aquele objetivo, beleza? Então, como é que a gente quebra isso? Com regularidade. Então, de tempos em tempos, nós temos que aumentar essa carga de treino, beleza? E o princípio da sobrecarga tem uma segunda característica, que é a magnitude de aumento da carga, que significa o seguinte: eu tenho uma carga X. Eu sei que de tempos em tempos eu tenho que aumentar essa carga. A pergunta é, quantos por cento dessa carga X eu aumento cada vez que eu vou aumentar a carga? Então a magnitude está ligado à quantidade de aumento efetivo dessa sobrecarga, beleza?
Então, por que você tem que fazer isso nos treinos de hipertrofia, nos treinos de emagrecimento, nos treinos cardiorrespiratórios, nos treinos de potência, enfim, para qualquer pessoa e para qualquer objetivo? Você faz isso para deixar a carga sempre forte. E a carga forte, ela induz as adaptações fisiológicas, beleza? Então, a grande pergunta é a seguinte, professor, mas se eu tenho que aumentar a carga de forma regular, de quanto em quanto tempo eu tenho que aumentar a carga? Então, olha que interessante, eu vou te dar 2 parâmetros, 2 ferramentas para você poder usar no seu dia a dia, beleza? Então, vamos lá. É claro que o aumento da carga ele vai depender se é atleta ou se é um praticante comum. Se é um atleta, qual é a modalidade que ele faz? Qual é o momento da periodização que ele está? Está próximo da maior competição do ano ou não está no momento de competição? Por outro lado, tem o cara da academia, então esse cara está querendo o quê? Emagrecer, hipertrofiar, ele está querendo o quê? Melhorar a aptidão cardio. É claro que você vai ter variações entre o perfil do público e, obviamente, o nível de experiência com treinamento e objetivos. Mas, em linhas gerais, quais são os parâmetros? Primeiro, você tem o parâmetro da ciência e você tem o parâmetro da vida real. Qual que é o parâmetro da ciência? Bom, os pesquisadores colocam lá a galera para treinar uma determinada modalidade, para um determinado objetivo, e aí eles comparam. Ó, se aumentar a sobrecarga tantos por cento em tanto tempo, o que acontece com a hipertrofia? Ah, mas se eu aumentar a sobrecarga menos percentual, ou se eu mudar com um tempo maior, né, entre uma mudança e outra de sobrecarga, o que acontece com a hipertrofia? Então a ciência, ela vai estudar na prática, com aquele grupo de pessoas, para aquela modalidade específica, e a ciência vai emitir uma opinião baseada nos resultados que ela encontrou. Então, em linhas gerais, para treinos, por exemplo, de hipertrofia, treinos, por exemplo, de emagrecimento, a ciência vai dizer o seguinte, anota aí, que você fazer mudanças entre 4 a 6 semanas de treino, para a maioria das pessoas é um tempo considerável, ideal para você aumentar a carga, para você mudar o estímulo, para você colocar o princípio da sobrecarga em prática. Então vamos imaginar, se eu tenho um aluno que está treinando para emagrecimento comigo, começou a treinar hoje, então ele tem o programa de treino feito hoje, daqui 6 semanas eu vou mudar esse programa de treino, mas sempre mudar o programa de treino não significa simplesmente trocar um exercício pelo outro. Não significa simplesmente mudar só um método pelo outro. E sim, além de mudar exercícios, além de mudar métodos ou sistemas de treino, você colocar mais sobrecarga, volume e intensidade, ou só volume, ou só intensidade, ou ambos, beleza? Então não é só trocar, eu estava fazendo a bicicleta no método contínuo constante e moderado, agora eu vou trocar um método, vou tirar do método contínuo e vou botar no HIIT. Porra, legal! Mas também tem que pensar na sobrecarga, beleza? Então a ciência vai dizer que para a grande maioria das pessoas, de 4 a 6 semanas seria aí um tempo razoável para você mudar o treino, aplicar o princípio da sobrecarga e manter o estímulo sempre forte para o seu aluno continuar se adaptando, beleza? Agora, olha que interessante isso. A ciência trabalha sempre com valores médios. E dentro desses valores médios, tem pessoas que estão acima da média e tem pessoas que estão abaixo da média. Então vamos traduzir isso em palavras simples. Se a média, a grande maioria dos clientes que você vai atender de personal, você deve mudar o treino a cada 4, 6 semanas, então significa que vai ter 1, 2, que talvez você precise de mais 2, 3 semanas antes de mudar o treino. Então talvez ele chegue a 8 semanas, 9 semanas, vai ser o tempo ideal de mudar o treino para ele. E aí você deve ter um aluno, talvez, que mudar o treino com 6 semanas é muito tempo para ele. Talvez você tenha que mudar com 3 semanas, por exemplo. Por quê? Porque talvez
ele se adaptou muito rápido à carga de treino e a carga de treino deixou de ser forte com poucas sessões de treino. Por outro lado, você tem aquele cara que a sessão de treino continua sendo forte, o músculo continua se adaptando, ele continua tendo resultado e não é o momento ainda de mudar a carga de treino. Então ele vai precisar de um número maior de semanas de sessões de treino para você se adaptar. Então o que significa isso em termos práticos? Significa que na vida real eu posso usar o parâmetro da ciência para a maioria dos meus alunos. Vamos imaginar que eu tenho 10 alunos. Então já sei, professor, cada 4, 6 semanas, para ficar mais fácil para eu me organizar, eu vou usar 6 semanas. A cada 6 semanas eu vou trocar o treino dos meus 10 alunos. Beleza, manda bala. Agora, como isso é valor médio, o que pode acontecer? Pode acontecer de chegar daqui 6 semanas e para um aluno desses 10, você falar assim, mas não é o momento ainda de mudar a carga, ele vai precisar de algumas semaninhas a mais. Ou pode ter um aluno que você fala assim, nossa, 6 semanas, ele parou de adaptar, parou de ganhar alguma coisa, então quer dizer que ele já se adaptou. Então a carga já deixou de ser forte para ele. Então esse aluno parece que se adapta com menos semanas, então eu tenho que aplicar o princípio de sobrecarga com menos semanas. Então, na vida real, o que significa na vida real? Significa o seguinte, você vai aplicar o que diz a ciência. Então, o que diz a ciência? A ciência diz a cada 4, 6 semanas. Então, você vai se organizar para cada 4, 6 semanas fazer a mudança de treino de todos os seus alunos, colocando em prática o princípio da sobrecarga. Só que, além disso, sabendo que a ciência trabalha com valores médios e que não é 100% dos seus clientes que vão se encaixar aqui, então o que você faz? Você monitora o treinamento. O que é monitorar o treinamento? Monitorar o treinamento é você fazer o seguinte, por exemplo, um dos parâmetros para você saber, por exemplo, se é o momento ou não de aplicar o princípio da sobrecarga é o nível de recuperação do teu cliente entre sessões de treino. Se você começa a perceber que ele está reclamando que está muito pesado o treino, que ele já chega muito cansado para treinar, que ele reclama que parece que o treino está muito pesado, mas você não mudou carga, o que isso significa? Isso significa que neste momento o treino para ele está pesado. Não é o momento de você tornar o treino mais pesado ainda. Então ele vai precisar talvez de algumas semanas a mais, vai precisar talvez ajustar o tempo de intervalo entre uma sessão e outra para aumentar a recuperação dele para você mudar a carga. Então você tem exemplos, por exemplo, de alunos que vão chegar para você e falar assim, professor, a gente trocou o treino aí há 3 semanas atrás, mas eu já estou melhor, estou me sentindo bem, estou achando fácil o treino. Então o que você vai entender? Pô, vamos ver qual é o treino. Então se eu aumentei a carga para ele fazer um leg press de novo com 20 repetições e de repente ele está fazendo depois de 2 semanas com aquela carga que eu já havia aumentado 24 repetições, é sinal que ele aumentou a força. E ele aumentou a força. Então, se o momento é subir a carga para manter as 20 repetições, então, eu vou ficar 3 semanas deixando o cara treinar com aumento de força evidente, só porque o artigo diz que eu tenho que mudar a cada 6 semanas? Não, você muda antes. Então, isso é a vida real. Cada cliente seu vai mostrar pela percepção do esforço que ele faz, pela característica da recuperação dele entre sessões de treino, pela própria característica fisiológica durante os treinos, ele vai mostrar para você qual é o momento exato e ideal de você mudar a carga. Cabe a você, além de ficar no celular, além de ficar limpando a cadeira lá do aparelho para o cara fazer o exercício, além de ficar só conversando blá blá blá, cabe a você monitorar o treino. Então, se você não monitora o treino, você também não vai ter a sensibilidade de saber. E aí, o que acontece? Você vai ser só mais um, aí que é aquele personal que prescreve treininho, receita de bolo. Todo mundo é igual, todo mundo muda 6 semanas e que se dane a individualidade e a gente acha que a nossa área é foda pra caramba fazendo isso.
Então, ferramenta você tem, conhecimento você tem, agora a aplicação prática disso depende de você, beleza? Então, gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe e ó, se você quer aprender mais sobre essa questão da fisiologia do exercício e treinamento, clica no link que está na descrição do vídeo, que é o curso Masterclass Fisiologia do Exercício, onde eu te ensino a fisiologia do exercício de forma como você usa isso na prescrição dos treinos de hipertrofia, treino de força, treino de emagrecimento. Então, é um curso que tem 3 planilhas, tem planilha com 1 ano de treino periodizado para emagrecimento e as planilhas serão suas para sempre. Então, clica no link que está na descrição para você saber mais detalhes desse curso, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.